Olá, vamos retomar a nossa conversa agora, de uma forma bem direta, destacando a segunda contribuição teórica para a democratização do acesso à justiça, melhor, para a problematização em torno da democratização do acesso à justiça. Como eu já adiantei na última pílula de aula, a segunda contribuição teórica consiste na mudança de foco no âmbito da teoria geral do processo. Desde já, percebam, na tradicional teoria do processo, e isso no âmbito do direito ocidental como um todo, essa teoria sempre teve um impacto muito grande em prol da blindagem crítica do aparato jurídico judicial e, de uma forma mais direta, do poder judiciário, o que, obviamente, perpetuava aquela condição do judiciário, da comunidade de agentes jurídicos, como uma célula hermética, opaca, intransponível, logo acima de qualquer crítica, acima de qualquer suspeita. É algo que condiz com um imaginário autoritário, mas obviamente não faria sentido num arranjo social democrático. Essa tradição no âmbito da própria teoria do direito processual, essa tradição positivista ou formalista da teoria geral do processo, nos remete a um esquema perigosíssimo, mas um esquema que ainda se reproduz por aí e que coloca o direito processual como um direito instrumental, um direito que, enquanto instrumental, é um direito menor, menos importante. A função do direito processual, no âmbito dessa tradição, é viabilizar o direito material, substantivo, e para isso, o direito processual ele se reduz a uma burocracia. Basta o protocolo forense, a distribuição forense e, a partir daí, impulso oficial. É, inclusive, uma visão, hoje, completamente absurda de acesso à justiça. No âmbito dessas teorias, desse imaginário formalista, a partir do momento em que uma ação é distribuída, o cidadão tem acesso à justiça. Ora, vamos falar sério, se a gente considera que o tempo médio de um processo judicial no Brasil é algo em torno de 8 a 10 anos, tempo médio. Se a gente pensa em processos que têm lá a sua complexidade, que provocam interesses das elites tradicionais, a gente pode pensar em 3 décadas. Então, um processo que tramita, seja por 1, 2 ou 3 décadas, eu posso falar seriamente que o cidadão teve acesso à justiça desde o momento em que o processo foi inaugurado? Por favor, não faz o menor sentido. Mas nessa visão tradicional do processo como mero instrumento, do processo que flui via impulso oficial e que culmina na sentença judicial, sentença essa que materializa um silogismo perfeito,
né? Quer dizer, é sempre aquela ideia do profissional desumanizado, que é técnico e que, consequentemente, a decisão é uma decisão logicamente necessária, não tem como ser outra, né? Olha, é claro que isso é uma mística que tem a função de blindar o aparato jurídico, judicial como um todo. Pressupõe-se nesse contexto que os jurisdicionados, né, têm acesso à justiça, que há devido processo, que há ampla defesa, contraditório, etc, etc, etc. Né? Isso é uma mentira. Sabemos até pelas, enfim, né, vocês conhecem isso muito bem, mas pensando estritamente no evoluir da nossa conversa, pelo que falei no primeiro pacote de pequenas aulas, a questão do obstáculo econômico, quer dizer, dependendo da competência técnica do profissional que patrocina aquela demanda, o acesso à justiça pode se alterar completamente. Então, basta essa consideração para a gente desconstruir essa visão tradicional, né, do processo enquanto instrumento que flui de forma impessoal. Claro que não, claro que não. Né? Por essa tradição, é preciso realçar o imaginário autoritário que coloca o juiz como uma atualização de Salomão, um sacerdote iluminado por Deus, onisciente, né? É o filósofo rei de Platão, que teve acesso à verdadeira realidade, né? E que não se equivoca, que está acima de qualquer crítica, inclusive para muito além do imaginário, né? A toga por si simboliza isso muito bem, essa tradição extremamente autoritária. Para além da toga, né? É preciso falar a respeito. A arquitetura forense, a arquitetura dos tribunais, o magistrado não apenas usa, né, um traje sacerdotal, como ele ocupa o púlpito. Né? Então tudo isso atualiza o imaginário sacerdotal. O juiz enquanto Salomão que toma decisões salomônicas, acima de qualquer crítica. O que obviamente legitima, justifica a posição do cidadão como jurisdicionado. Né? Então isso é extremamente autoritário. E é dramático quando consideramos que na maior parte das faculdades de Direito do Brasil de hoje ainda se ensina, né, essa tradição da teoria geral do processo. Isso é algo muito sério. A partir dessa base teórica, a discussão verdadeira sobre o acesso à justiça nunca vai existir. Então, essa contribuição teórica que trata da mudança de foco no âmbito da teoria geral do processo vai mostrar para a gente certamente o que várias outras disciplinas nesse curso têm reiterado a vocês. Quer dizer, o direito processual é um direito tão fundamental, tão substantivo e material, quanto quaisquer outros direitos subjetivos. Né? Se o cidadão não tem resguardado o direito fundamental do acesso à justiça, porque afinal estamos em um Estado democrático de direito, e consequentemente, se esse cidadão não tem garantido o seu direito fundamental de participar diretamente,
protagonisticamente da construção da decisão judicial relativa àquele processo no qual ele figura como parte, esse processo é uma farsa. Esse processo não pode ser classificado, né, como um devido processo constitucional e democrático. Então é disso que se trata, né, com a mudança de foco no âmbito da teoria geral do processo. O juiz, todas as partes, acusação, defesa, né, serventuários da justiça, todos esses atores vão ganhar uma visibilidade muito grande e devem ter visibilidade, porque se for o caso, precisam ser cobrados, precisam, né, ser focos de crítica, inclusive, porque sem essa perspectiva, não tem como tratar seriamente, mais uma vez, da discussão sobre a democratização do acesso à justiça. Então, em relação à mudança de foco na teoria geral do processo, assim como eu mostrei relativamente à sociologia das organizações profissionais, o impacto direto dessa segunda contribuição teórica está, né, na percepção de que o aparato jurídico judicial como um todo não é uma burocracia que se dinamiza por impulso oficial, né? Que por trás da decisão judicial há muito mais do que um possível silogismo jurídico, uma possível subsunção lógico-dedutiva de um fato a uma norma, a partir de onde se chega a uma conclusão que não teria como ser diferente. Né? Então é disso que se trata, né? É uma contribuição também da maior relevância para a continuidade da nossa conversa quanto aos dilemas no âmbito da democratização do acesso à justiça no Brasil particularmente. Pois bem, né, na próxima pequena aula eu destaco a terceira contribuição teórica em torno do dilema sobre a democratização do acesso à justiça. Até lá!